colorimetria e neutralização. Aqui quero-te dar explicações super fáceis. Então hoje vou-te falar de colorimetria e, portanto, também de neutralização. Porquê? Porque eu gosto de explicar as coisas de forma fácil, descomplicada. Porque às vezes aquelas coisas que parecem um bicho de 7 cabeças, realmente, no final, na finalidade, são coisas super simples e por vezes que já aprendeste no infantário. Então, atenção, eu vou poder se calhar utilizar alguns termos de aldeia, digamos assim, porque eu estou também aqui, como eu já te disse, para descomplicar. Portanto, se eu utilizar pintar ou colorir, é simplesmente para te ajudar aqui a compreender, a desmistificar isto tudo. Depois, atenção, cada zona fala com os seus próprios termos. Não quer dizer que a gente é parola, ok? Portanto, atenção a isso. Eu também odeio quando as pessoas, sobretudo profissionais, dizem que vão pintar a raiz, porque a raiz, afinal, está lá dentro, não está. Enfim, estás a compreender. E então eu adoro utilizar o meu termo de suíço, francês suíço, ou seja, coloração, coloration des émergences, ou então de repousse. Isto é um termo que eu adoro, que posso colocar aqui e ali, porque para mim é completamente natural. E então, tu também se me segues é porque queres um dia também ir trabalhar para a Suíça, ou estás mesmo já a caminho, ou já lá vives há algum tempo, e queres compreender como isto tudo acontece. E hoje aqui vou então desmistificar isto tudo. E, neste sentido, é importante então compreenderes os princípios básicos da colorimetria. Também vais poder ver no meu blog, tenho lá vários artigos sobre isso, e também aqui no YouTube vais poder ver outros vídeos um pouco mais antigos e outros que ainda vão ver. Então, nunca compreenderás a neutralização e, sobretudo, porquê? Porque se não compreenderes as bases antes fundamentais, não vais poder compreender a neutralização. Nisso estamos de acordo. Se não compreenderes as bases fundamentais, não vais conseguir compreender, nem utilizar, nem dominar a neutralização. Até aqui, acho que estamos de acordo. Portanto, falamos primeiro de colorimetria. O que tens de compreender é que existem 3 cores primárias. Vamos ter o azul, o amarelo e o vermelho. Estas sim são as 3 cores primárias. Mas se não souberes estas bases que parecem assim tão estúpidas, tu não vais conseguir ter bons resultados. E é por isso que depois vamos encontrar profissionais com 20, 30 anos de profissão, de serviço, que não sabem o que é fazer uma boa neutralização. Se eu te falar de verde, se eu te falar de vermelho, o que é que me estás a falar? Já quantas vezes eu ouvi, mesmo ali ao meu lado, portanto, isto não deveria acontecer. Sinceramente, não deveria acontecer. Mas atenção, não é só aqui em Portugal. Já vi isso em outros lados, portanto, não vamos generalizar. Então, por que são chamadas as 3 cores primárias? Simplesmente porquê? Porque com essas 3 cores primárias, quando as vais misturar, vais poder criar a tua palete completa de cores. É simplesmente por isso que as vamos chamar de cores primárias. Portanto, vais ver aqui o que é que vais obter ao misturar o azul com o amarelo, que vai dar verde. O amarelo e o vermelho, que vai dar laranja. O azul e o vermelho, que vai dar um violeta, um roxo. Assim, estas 3 cores primárias, com elas vamos obter 3 cores secundárias, ou seja, o verde, o laranja e o roxo, ou seja, o violeta. Uma vez entendido isto, não iremos mais longe na roda das cores hoje,
É preciso saberes que tens estas cores nas colorações e que os números dos reflexos das colorações identificam também estas cores. Até agora, estás-me a seguir? Se não, coloca em pausa, toma notas, vem outra vez antes, clica no Return e ouve novamente isto. É super fácil. Mas então vamos assim. Assim sabendo que na numeração das cores, os números após o ponto identificam então as cores dos reflexos, ou seja, as letras também existem em cestas marcas, que não vou citar aqui, mas também o mais conhecido vai ser os números. O primeiro número, se já vistes outros vídeos ou se já fostes ler outros artigos no meu blog, vais saber que é a altura de tom. E a seguir ao ponto vais ter o primeiro e o segundo reflexo. São aqui as cores que eu te falei acima. E então, nesses reflexos, vamos repetir aqui, tu vais encontrar o quê? Vais encontrar o azul, ou seja, o acinzentado. Vais encontrar o amarelo, ou seja, o dourado. Vais encontrar o verde, ou seja, o mate. Vais encontrar o violeta, ou seja, o irisado. Vais encontrar o vermelho, que fica vermelho. E vais encontrar o laranja, que vamos falar de cobre. Os reflexos com vermelho são identificados geralmente por 6. Um 4.6, um 6.6, um 6.36. Geralmente é o 6 para o vermelho. Mas atenção, há sempre uma ou duas marcas que vão querer se diferenciar e não vai ser a mesma numeração. Portanto, cabe-te a ti de procurares se realmente essas marcas que tu utilizas guardam esta lógica ou se têm a sua própria lógica, o que não seria lógico, mas existe. Depois, os reflexos azuis vais-os poder identificar por 1. Se for em letra, vai ser o A, por exemplo. Isso vais poder encontrar muito facilmente com o preto. O 1.1 vai ser um preto azulado. Os reflexos amarelos vão ser identificados pelo 3. Diremos que temos os identificadores no número de reflexo de cor das 3 cores primárias. Atenção com cada marca, mais uma vez repito aqui, vê sempre se elas têm esta mesma tendência ou se fazem completamente outra numeração. E então, na coloração são chamadas assim: o 6 é o vermelho, o 1 é o cinza, ou seja, o azul, o 3 é ouro, ou seja, o amarelo, o dourado. Depois veremos os números das cores secundárias. O violeta, o roxo, o irisado vai ser então identificado pelo número 2. Vamos ter o green, o verde, o matte, que vai ser identificado pelo 7. Vamos ter o orange, o laranja, o cobre, que vai ser identificado por 4. Diz-me aqui se tu estás a trabalhar com letras, que eu também te posso fazer um vídeo sobre isso, sobre como fazer a transição de números para letras e inversamente. Portanto, se estiveres interessada nisso, diz-me, envia-me uma pequena mensagem. Se não conseguires deixar aqui, porque por vezes os comentários estão bloqueados, porque eu não tenho tempo para responder às vezes. Portanto, envia ou pelo WhatsApp, ou por, não sei, Instagram, Facebook. Portanto, diz-me, faz-me saber que estás interessada em ter também um vídeo sobre a numeração, mas com letras. E então, o violeta, o roxo irisado vai ser o 2, o green, o mate, o verde vai ser o 7, e então o orange, o laranja, ou então dito também o cobre, vai ser o número 4. Na coloração são chamados então assim. Podes tomar nota, vou repetir mais uma vez. O 2 vai ser o irisé, o violeta, roxo. O 7 é o verde,
pode ser também o mate, por exemplo. E o 4 vai ser o copper, ou seja, o orange, ou seja, o cobre. Isso vai também depender do país onde tu estás, vão poder dizer de outra forma. Depois vamos ter o quê? As clientes a falar. Isso também é engraçado. Por isso, ao falar com a clientela, nós temos madeixas de coração com termos profissionais para identificar aquelas cores presentes para não assustar assim tanto a nossa clientela. Se disseres a uma cliente que vamos lhe colocar uma coloração com reflexo verde, porque ela tem muito vermelho no cabelo, não digas se calhar isso assim, porque ela vai fugir, ela não vai compreender o que é que tu lhe vais fazer. E por vezes até profissionais também não vão entender. Portanto, o melhor ao falares com a tua cliente é mostrar a tua paleta e depois tu é que fazes a tua fórmula, tu é que vês o reflexo que ela tem, que ela não quer, que tu deves neutralizar ou aprenderes isto tudo. Segredos. Assim, uma vez entendido que os números identificam também a presença de cores primárias e secundárias, é preciso aprender sobre cor. Aprende-se que 1 é cinza, que tem azul, e que 2 é iridescente e que tem roxo, violeta, etc. Também existem marcas que vão utilizar letras, mais uma vez, não te esqueças disso, que é o que eu prefiro, sinceramente. Eu sempre trabalhei com isso e para mim é completamente natural trabalhar dessa forma. Se não só com números, eu tenho que estar ali a pensar muito, a ter o meu quadro para saber exatamente, para não me enganar. Portanto, não há segredo. Afinal, não há segredo. Tu tens simplesmente de aprender tudo isto sobre colorimetria. Há coisas que se têm de aprender de cor. Começando pelas bases e indo aos poucos, complicando, fazer testes em madeixas para compreenderes a tua teoria. Pode parecer simples, mas às vezes é preciso também ter ali, fazer prática. Tu estar em madeixas de amigas que gostaram de cabelo ou simplesmente em madeixas de cabelo sintético, por exemplo. Isso também te vai ajudar muito. É muito interessante para ti, vai-te ajudar a avançar, a compreender. No entanto, deves ter em conta que algumas marcas utilizam a sua própria numeração. A tabela de conversão também está disponível na minha academia quando fazes os cursos, as formações comigo. Portanto, vais ter lá tudo e também tens acesso a mim. Ou seja, eu sou a tua biblioteca aberta quando estás na academia para falar contigo. Mas se memorizaste que as cinzas são azuis, isso tudo, então não terás problemas em compreender uma numeração diferente. Uma vez que compreendeste esta base, o resto vai ser super fácil. Assim, verificamos sempre, numa tabela de cores, o nome e os números que as representam, para não teres surpresas. Quando compras também uma coloração, confirma sempre que o que está escrito na caixa é o que está escrito no tubo. Por vezes, há pessoas que mudam, já ouvi, acham-se engraçadinhos, mas não é nada engraçadinho. Portanto, confirma sempre, porque pode sempre haver ali algum problema. Atenção também aos nomes que são dados, por vezes não têm nada a ver. Aubergine para uma pessoa vai ser um violeta roxo muito escuro, para outra vai ser um roxo avermelhado. Portanto, não vai ser ali a mesma coisa. Então, uma vez entendido tudo isto, vai-nos permitir compreendermos e passarmos à neutralização. As cores irão simplesmente neutralizar-se umas às outras. Uma vez que tu tens em mente a tua roda das cores, tu vais compreender que aquelas que estão à frente, uma à outra, vão se neutralizar. Portanto, é tudo muito fácil. Vou-te colocar aqui a estrela do Osvaldo para tu poderes compreender qual cor vai neutralizar qual. Se tiveres, por exemplo, um cabelo avermelhado, tens um castanho avermelhado.
tu vais colocar um castanho mate, com verde lá dentro, para te falar de uma maneira muito simples. Apenas tens de fazer atenção às tuas colorações quando compras, de teres esse pigmento lá dentro. Depois é simplesmente colorimetria. É conheceres a tua roda das cores, chama como a quiseres, ok? Não tenho problema com isso. Simplesmente tu tens de saber qual cor vai neutralizar qual. Ou seja, o azul e o vermelho que deu violeta, a cor oposta ao violeta é o amarelo. Então, o violeta vai neutralizar o amarelo, o dourado. O irisado vai neutralizar o dourado. O roxo, o irisado, o violeta, neutralizará, portanto, esse dourado. Compreendeste? Anota aí para não te esqueceres. Assim, se quisermos então neutralizar o dourado que nós estamos na nossa cor, vais colocar a cor à altura do tom que tu quiseres, mas com o reflexo irisado lá dentro, ou seja, violeta, ou seja, roxo. O azul e o amarelo deram verde. A cor oposta é o vermelho. Então, o vermelho e verde vão se neutralizar um ao outro. É simplesmente isso. Se quisermos neutralizar o vermelho, precisamos então do número 7. O 7 que é o verde, o mate. Termos isso no reflexo da cor que tu vais utilizar. Ou seja, é o número depois da vírgula. E isso vai então neutralizar o vermelho. O vermelho que é um reflexo com o número 6. Então, o número 7 vai neutralizar o 6. O 6 vai neutralizar o 7. O verde vai neutralizar o vermelho vai neutralizar o verde. Simplesmente. That's it. Tudo isto é realmente a base para a coloração e a neutralização. É super simples, sim, claro. Mas se tu não tiveres esta boa base aqui, bem compreendida, não vais poder fazer nada. E tudo aquilo que parece tão simples, se não tiveres esta base super simples, não vais conseguir. É ao aprenderes corretamente esta base aqui, conheces isto de cor, podes imprimir a roda das cores, a estrela de Osvaldo, colocas no teu armário, ninguém precisa ver, é só para ti. Mas tens de saber isto. Ou compreendes esta base, tu vais poder fazer nem importa o quê, sem qualquer problema. Com 2, 3, 4 tubos, vais fazer coisas que outras pessoas teriam medo de fazer porque não conhecem. E por não conhecerem é que vão ter aqueles erros. É importante conhecer estas bases. Tudo é realmente super simples, mas se não souberes, nunca vais avançar. Vais ter ali uma pedrinha sempre ali no teu sapato. Então, tiramos essas pedrinhas todas para tu poderes avançar em completa harmonia, tranquila. E assim, deste modo, nunca vais ter problemas. Portanto, espero que te ajudei aqui a desmistificar esta base, que realmente é super, super, super simples. Desejo-te uma boa continuação. Digo-te até à próxima para um vídeo ou para um podcast. Beijinhos grandes. Tchau, tchau.